Bom dia, galera. Meu nome é Theo e eu tô aqui para gravar mais um vídeo, dessa vez para a rodada 14 do Cartola, que já começa hoje. Então vamos começar aqui para análise dos confrontos. A rodada vai abrir com Cuiabá e Botafogo. É um jogo complicado. Botafogo vem numa fase muito boa, fazendo gol todo jogo. Porém, joga fora de casa contra o Cuiabá, que melhorou nas últimas rodadas. Então, jogo difícil. Não estaria explorando muito esse jogo. Só uma peça ou outra ali, talvez na defesa do Botafogo. Vasco e Fortaleza. Acho que é um jogo aí que o Vasco é levemente favorito por jogar em casa, trocou de técnico, apresentou melhoras nos últimos jogos. Porém, né, o Vasco também não é tão favorito. Fortaleza não é um time de se jogar no lixo. É um bom time, mas o Vasco para mim acho que dá sim para ter uma peça ou outra, principalmente ofensivamente. É, Criciúma e Cruzeiro, jogo bem complicado. Acho que defensivamente é muito difícil confiar nas duas equipes. Não pelo Cruzeiro, o Cruzeiro até dá, mas pelo que o Criciúma vem fazendo ofensivamente. Porém, eu não escalaria nenhum defensor dos dois times, só se o William jogasse, mas está suspenso. E ofensivamente, acho que o único jogador que eu escalaria seria o Matheus Pereira, que todo mundo sabe o que ele vem fazendo. Um dos melhores jogadores, se não o melhor do campeonato. Mas de essa eu não iria. Atlético Mineiro e Flamengo, para mim tem ótimas opções. Ofensivamente, defensivamente não escalaria nenhum. Lembrando que o Pedro provavelmente não vai jogar. Então fiquem de olho nisso. Você que escalou o Pedro, pode ir tirando ele. Mas dá sim para ir com o Hulk, um Paulinho, um Scarpa e o próprio Pedro se jogasse. Mas a tendência é que não jogue. Bragantino e Atlético Goianiense. É, favoritismo do Bragantino. Sempre que joga em casa é muito forte. O Atlético Goianiense também não é esse time bobo. Melhorou também nos últimos jogos, assim como vários times. Diferentemente aí de Grêmio, Corinthians, Fluminense. O Atlético Goianiense melhorou, porém o Bragantino continua sendo mais time, continua jogando melhor. E acho que é favorito, dá sim para ter tanto peça defensiva quanto ofensiva do Red Bull. Atlético Paranaense e São Paulo, jogo muito equilibrado, que o Atlético Paranaense é levemente favorito por jogar em casa. E todo mundo sabe da força que eles têm quando joga na Liga Arena. Porém, não pesem muito a mão no Atlético Paranaense, ainda mais que eles vão estar sem Mastriani, sem Nicão. Eu iria com no máximo uma peça defensiva ali do Atlético Paranaense. Grêmio e Palmeiras, jogo de favoritismo do Palmeiras, apesar de jogar fora de casa. O jogo ainda não vai ser na arena do Grêmio. Óbvio, vai ter mais torcida do Grêmio, mas ainda assim o Palmeiras é favorito pelo que vem jogando nos últimos jogos e pelo que o Grêmio não vem apresentando também. Apesar de estar sem o Veiga, que seria uma ótima opção na rodada, o Palmeiras ainda é muito forte, principalmente defensivamente. Ainda mais se o Murilo jogar. Bahia e Juventude. Para mim, o maior favorito da rodada tá aqui, que é o Bahia. Não é nenhum exagero. Triplicar ofensivamente o Bahia. Óbvio, Juventude não é um time ruim, porém. Inclusive, é um dos 4 times que fizeram gol todos os jogos no Campeonato Brasileiro. Porém, a defesa deles, quando vai jogar fora de casa, é muito ruim, é muito vazada. Então, acho que por esse motivo dá sim para explorar o Bahia ofensivamente, com Everaldo, Tassiano, Everton Ribeiro, Cauli. Dá sim até para triplicar. E defensivamente também é uma boa o Bahia, que nesse ano melhorou muito com o Rogério Ceni a parte defensiva. Fluminense e Inter. A gente não sabe como é que o Fluminense vai se comportar com o Mano Menezes, porém acredito que vai mudar sim, mas a gente não sabe como, então por isso eu vou estar fugindo desse jogo de ambas as partes. Teoricamente o Inter seria favorito, porém por esse motivo eu não vou estar escalando ninguém. Mas se fosse para escalar alguém desse jogo seria ou o Marcelo, porém acho que ele não joga. Acho que ele não joga. Ou o Wesley, que vem fazendo ótimas pontuações na média básica. E para finalizar a rodada, Corinthians e Vitória. O Corinthians levemente favorito, porém pelo que vem jogando, não é de explorar muito o Corinthians, né? Não é de pesar a mão, como pode pesar no Bahia. Acho que dá para ter ali uma peça, um Garro, um Yuri Aberto, um Kaká. Porém, não pese a mão no Corinthians, porque não dá pra gente confiar nesse time. Ainda mais que o Vitória melhorou nos últimos jogos. Bom, agora começando aqui
com os jogadores, indo para a tabela de cedimento de goleiros. Lembrando que se quiser analisar com mais calma, é só pausar, dar o zoom, que se vocês estiverem no aplicativo do YouTube, dá para dar zoom e ver melhor. Bom, Atlético Goianiense cede bastante, São Paulo também, Grêmio, e no geral dos favoritos da rodada é isso. Eu indico aqui poucos goleiros, poucas opções para essa rodada, mas eu destaco o Everton, Marcos Felipe, John e Matheus Donelli. Principalmente principalmente o Everton e o Marcos Felipe. Para mim são os dois melhores goleiros da rodada. Mas no momento eu vou estar indo com o Marcos Felipe, que para mim é o defensor mais regular do Bahia. Se perder o SG, pode estar trabalhando com defesas. E eu quero ter pelo menos um defensor do Bahia, porque para mim é um dos melhores SGs da rodada. Bom, agora indo para laterais. Aqui o Corinthians cede bastante, mas quem que é já escalado? Vitória. Fluminense cede bastante. Dá para fazer uma aposta no René. Grêmio cede bastante. Não preciso nem falar para quem, né? Piquerez. E acho que no geral é isso. Cuiabá também vale destacar. E acho que é isso. Agora indo para as dicas. Eu indico Juninho Capixaba, Piquerez, Esquivel, Gilberto e Cuiabano. Para mim, as melhores opções são Capixaba e Piquerez, disparado, com esses três correndo aqui por fora, principalmente o Cuiabano, caso ele vá para o jogo. Lembrando que às 6 horas vai sair a escalação do Botafogo. O mercado fecha às 7, então para quem quiser escalar ele, só tá olhando a escalação do Botafogo e ver se ele joga ou não. Bom, minha dupla de lateral, não vou inventar muito. Para mim os dois melhores laterais do ano, junto com o William, para Cartola, que é o Piquerez e o Juninho Capixaba. Os dois têm jogos que não são difíceis, teoricamente fáceis. Os dois participam muito do ataque, cobram bola parada, tem chance de SG e os dois têm muita média básica também. Agora avançando para a zaga, deixa eu puxar aqui a tabela. A tabela de zagueiro, como tem muito scout, fica pequena, mas como eu falei, se estiver no aplicativo do YouTube, dá para dar zoom e é isso. Bom, Cuiabá cede bastante, Vitória cede muita finalização e participação em gol. Então, olho no Kaká, que é muito bom na bola aérea. Cruzeiro cede bastante. Criciúma também cede bastante na bola aérea. E acho que no geral é isso. E o Grêmio pro Palmeiras. O Grêmio pro Palmeiras também cede bastante. Agora indo para as indicações. Indiquei vários zagueiros, mas não é pelo excesso de opções, e sim ao contrário, pela escassez de indicação de opções, porque e como a gente tem menos opções, eu tenho que indicar mais para poder analisar, escalar e tirar as dúvidas de vocês. Bom, tem Kaká, Kaique Rocha, Pedro Henrique, Naves, Gabriel Xavier e Bastos. Bom, para mim o Palmeiras tem um dos melhores SGs da rodada. Eu vou estar querendo dobrar com o Naves, que é um zagueiro que, para a posição de zagueiro, vem fazendo uma boa média básica. Um jogo ou outro. O Kaká, para mim, eu tô em dúvida entre o Kaká, o Kaique Rocha e o Bastos. Porém, no momento eu vou estar indo com o Bastos, pelo que o Cuiabá cede e pelo que o Botafogo vem fazendo e pela bola aérea dele também. Porém, estou em dúvida ainda, pode acabar trocando pelo Kaique Rocha ou o Kaká. Agora no meio de campo. Aqui. Peraí. Aqui. Bom, Vitória cede bastante pro Corinthians. Juventude bastante pro Bahia. São Paulo também. Botafogo. O Grêmio. E o Bragantino. E o Criciúma também. Bastante.
quase que eu esqueço. Agora voltando aqui para indicações, indiquei vários também. Para mim tem várias opções aqui no meio de campo. Ainda teve gente que eu deixei de fora, como Cauli. Acho que só o Cauli mesmo, mas. Bom, Scarpa, Matheus Pereira, Everton Ribeiro, Garro, Evangelista e Tassiano. Eu vou estar escalando o Matheus Pereira. Para mim não tem como deixar de fora quando ele não tem um jogo muito difícil, jogando contra um Criciúma ou jogando em casa. Para mim tem que ter ele no time. Não é unanimidade, mas acho que é importante ter ele, pelo que ele vem produzindo. Gosto também da dupla do Bahia, que é o Tassiano, que nos últimos 4 jogos em casa pelo Brasileirão fez 3 gols, vem sendo muito ofensivo. Acredito que pode estar fazendo outro gol nessa rodada. E, para finalizar, vou estar indo com outro meio do Bahia que está em dúvida, mas a tendência é que jogue, que é o Everton Ribeiro. Tem uma boa média básica e com bola parada e chance de fazer gol. Eu acho que é uma ótima opção aí para enfrentar o Juventude. Agora, para finalizar os jogadores de linha, o ataque é, aqui, Juventude cede muito pro Bahia, Atlético Goianiense pro Bragantino, Fortaleza pro Vasco, Fluminense pro Inter e no geral de importante é isso. De resto, nada a destacar. Bom, aqui no ataque tem várias boas opções também. Indiquei Everaldo, Hulk, Elinho, Verratti e Estevão. Qualquer trio que você formar com esses 5 aqui tá muito bem servido. Ainda tem o Yuri Alberto que eu deixei de fora, tem outros jogadores também. O Wesley que eu deixei de fora, porém é válido como aposta. Então, é isso. E aí eu vou estar escalando aqui o Hulk e o Verratti, que apesar de terem confrontos teoricamente mais complicados, são dois jogadores que a gente já conhece, que tem muita média básica, que são os principais jogadores das suas equipes, batem pênalti, tem minutagem alta e jogam em casa. Então, são dois medalhões aí que a gente já conhece e independente do jogo eles podem estar produzindo muito. E pro Verratti ainda o Fortaleza cede bastante. E eu vou estar fechando aqui bem em dúvida com o Elinho. Na verdade eu tô em dúvida, vou estar escalando o Elinho, eu tô em dúvida com o Verratti. Se eu vou com o Verratti ou o Everaldo, que também é uma grande opção. Porém, como eu já tô com dois do Bahia, eu vou estar indo com o Verratti. E o Elinho também grande opção, tem uma média muito alta. Olha aqui o gráfico dele. Ótimas pontuações, bate pênalti, bate falta, bate escanteio. O ponto fraco dele é que ele não é centroavante, mas ainda assim participa muito das jogadas ofensivas. E para finalizar o time, o técnico, deixa eu pegar o gráfico, indico Abel Ferreira, Rogério Ceni, Pedro Caixinha e Arthur Jorge. Eu vou estar escolhendo o Rogério Ceni, como eu só tenho um do Bahia na defesa. Para mim, os dois maiores favoritos são o Palmeiras e o Bahia, e o Bragantino, porém, como eu não quero, como eu já tenho dois do Palmeiras e não quero dobrar o Bragantino, vou estar dobrando aqui o Bahia, dobrando entre aspas, né? Porque eu também considero o técnico como uma peça defensiva, porque se ele segurar esse jeito já garante ali uns 4, 5 pontos. E o meu capitão vai estar sendo o Hulk, pelo que ele produz. Vou estar escalando ele, independente do jogo ser contra o Flamengo. Ainda assim, o Flamengo vem sofrendo vários gols. E acredito que jogando em casa, o Hulk pode fazer uma ótima pontuação. E agora eu vou escalar as reservas e já volto. E assim ficou meu banco de reserva com Cleiton no gol, Esquivel na lateral, Pedro Henrique na zaga, Cauli no meio e Everaldo para fechar com mais um do Bahia no ataque. Assim ficou meu time, lembrando que pode haver alterações, principalmente aqui na zaga, com o Bass na faixa de capitão do Hulk e com o Verratti talvez eu troque ele pelo Everaldo. E o Bass principalmente ali pelo Kaká. E a faixa de capitão é provavelmente do Hulk ou do Elinho. Mas bom, assim ficou meu time. Lembrando que pode haver alterações, como eu já falei antes. Vou estar postando o time final lá no Instagram e no Twitter, que estão aí na descrição. Obrigado por assistir até o final. Deixa um like, espero que tenham gostado. Se inscreva no canal se não for inscrito. É isso, valeu, até mais.